Qual o tema? Veja bem, aqui o Senhor dá a revelação para o apóstolo João, ainda encarcerado na ilha de Patmos, por amor ao Evangelho. E naquele momento ele estava sendo testemunha das coisas que Deus estava fazendo, e dos planos de Deus, das coisas que em breve iriam acontecer. Então, a palavra Apocalipse significa revelação. Então, aqui nós estamos lendo a revelação de Deus. É o único livro que fala que feliz é os que leem, que guarda e que pratica as palavras dessa profecia. Não é verdade? É que o Senhor, Ele então escreve uma carta para uma igreja, a igreja que estava em Éfeso. E ele fala assim: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ou seja, o Senhor tem os seus pastores na palma de suas mãos. Todos nós pastores somos sustentados pela mão de Deus. O pastor que é pastor de verdade, ele está na mão de Deus, ou a mão de Deus está sobre ele. Entende? Os 7 candelabros representa a igreja que é a luz do mundo. Amém? A luz do mundo significa que Jesus, ele anda no meio dos 7 candelabros, ou seja, Jesus, ele passeia no meio da igreja. Jesus, se ele passeia no meio da igreja, ele conhece tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, ele conhece as nossas atitudes, ele sabe de tudo que acontece. Às vezes uma pessoa faz uma coisa escondida do irmão ou do pastor, mas ele esquece que Jesus está de olho nele. A Bíblia fala que os seus olhos, uma das coisas que João viu em Jesus foi os seus olhos como chama de fogo. Está mostrando a sua onisciência, a sua onipresença, sabendo que os olhos do Senhor flamejam quando está sobre nós, porque não se pode esconder nada do Todo-Poderoso. Entende? E aquela igreja, irmãos, nós vamos ver por que essa igreja, o que aconteceu, uma igreja que trabalhava com perseverança, não é verdade? Uma igreja que suportava os maus, uma igreja que tinha discernimento da palavra, que tinha conhecimento da palavra, a ponto de colocar à prova aqueles que diziam ser apóstolos, ou seja, aqueles que diziam ser representantes, pastores da igreja. Quando alguém pregava, a igreja punha à prova a pregação daquela pessoa, porque a igreja era uma igreja que conhecia o Evangelho, uma igreja que pregava a palavra de verdade, uma igreja que verdadeiramente vivia o Evangelho, uma igreja que lia, que conhecia a profecia, que conhecia as Escrituras. Então não era qualquer um que subia no altar para pregar, porque a igreja, ela reprovava. Hoje, qualquer pessoa sobe no altar da igreja de Jesus e uma pessoa fala qualquer coisa e o povo antecipadamente já vai batendo palmas só porque alguém acelerou o seu tom de voz, alguém nota no espírito, mas de repente falou uma tremenda de uma heresia. Então, esta igreja reprovava as atitudes daqueles que diziam ser pastores e não eram. Entende? Pelo testemunho, pelo comportamento. Mas aí, irmãos, essa igreja era uma igreja que comportava dessa forma. E fala assim, né? Mas não são, e descobristes que são mentirosos. Uma igreja interessada na palavra, uma igreja interessada nas coisas de Deus, uma igreja interessada no Evangelho, porque ela procurou saber quem era aqueles que estavam pregando, uma igreja que tinha interesse de saber, era uma igreja atualizada, uma igreja que se importava com as coisas que aconteciam no seu meio, né? Não era uma igreja desinteressada.
era uma igreja também que perseverava e sofria por causa do nome de Jesus e não desanimava. No meio de uma cidade ímpia que tinha lá uma deusa enorme chamada Diana dos Efésios, né? Era uma deusa que predominava ali a sua religião. Então veja bem, e eles pregavam o evangelho ali e sofria por apresentar Jesus como Senhor e Salvador. Então eles sofreram muito, sofreram por pregar e até eram perseguidos por pregar o evangelho, porque era um povo que estava preocupado em pregar o evangelho, em levar o nome de Jesus para as pessoas que ainda não conheciam Deus. Era um povo que não se importava em sofrer pelo nome de Jesus. Entende? Era um povo que sofria pelo nome de Jesus. Alguém aqui já sofreu pelo nome de Jesus? Quantas pessoas aqui já sofreu pelo nome de Jesus? Sim. Talvez um dia que você foi pregar na casa de alguém te escorraçou, alguém te perseguiu porque você é crente, alguém te fechou a porta na sua cara quando você foi falar de Jesus, alguém te tratou com falta de respeito, com falta de educação, só pelo fato de você ser crente, ou às vezes no trabalho alguém sabe que você é crente, passou a persegui-lo simplesmente porque você segue Jesus. Muitas vezes nós sofremos preconceitos, muitas vezes somos perseguidos, até pela própria família, entende? Então, alguém que sofria, né? Mas não desanimava, entende, irmãos? Alguém que servia na igreja, estava na igreja e sofria. Hoje as pessoas, elas não querem sofrer, claro, né? Então, se a vida dela está mal, a primeira coisa que ela faz, olha, depois que eu passei para crente, minha vida piorou, né? As coisas dão errado para mim. Aí logo quer sair fora, quer abandonar o Senhor, porque está passando muita luta, né, irmãos? Mas o Evangelho é o Evangelho da cruz. É o Evangelho da cruz. A cruz é crucificada, é Cristo crucificado que a gente tem que pregar. E Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, através da perseverança, aquela igreja vencia suas tribulações. E a luta que a igreja passava não era por causa das coisas materiais, é por servir Jesus. Eram perseguidos, entende? Eram perseguidos por amor a Jesus. Aí, entretanto, aquela igreja que fazia tudo, aconteceu algo. Ela deixou de fazer tudo isso foi cessando paulatinamente na vida dessa igreja. Essa igreja começou, então, ela chamou a atenção de Jesus, porque era uma igreja que dava testemunho, uma igreja que era firmada na palavra, uma igreja que tinha interesse nas escrituras, que tinha interesse na oração, que tinha interesse em pregar o evangelho, que tinha interesse em sofrer pelo nome de Jesus. De repente tudo parou e chama a atenção de Jesus. Jesus agora fala para o seu servo João: diga ao anjo da igreja, ao pastor daquela igreja, que a igreja está desse jeito. Aí ele fala assim: mas por quê? Por que essa igreja, então, de repente, ela para? Ele fala assim: tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Aquela igreja, irmãos, era assim. O fato dessa igreja proceder como ela procedia era por causa do primeiro amor. Esse primeiro amor é o amor que conservamos no dia em que encontramos Jesus. É o primeiro amor que traz o arrependimento. É o primeiro amor que conserva o arrependimento, que conserva a convicção de pecado, que conserva o senso de responsabilidade em relação ao próximo.
É o primeiro amor que faz com que o nosso foco seja Deus e depois o nosso próximo. E a igreja, então, estava perdendo isso. A igreja agora estava, de uma igreja espiritual e amorosa, passou a ser uma igreja de pura atividade. De pura atividade. Então passou a ser uma igreja que caiu na religiosidade, fazia as coisas por fazer. Já havia acostumado, porque conhecia a palavra, mas o amor daquela igreja se esfriou, meu irmão. Então, Jesus, ele fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende, e volta às obras que praticavas no princípio. Que princípio? Esse princípio aqui. Porque Jesus começa a falar: olha, você fez isso. Olha, você precisa trabalhar com perseverança. Você precisa trabalhar como antes. Mas você só vai conseguir trabalhar como você trabalhava antes se você voltar ao seu primeiro amor. Ou seja, você só vai conseguir orar como você orava antes se voltares ao primeiro amor. Você só vai conseguir ler a Bíblia como você lia antes se você voltar ao primeiro amor. Você só vai deixar de pecar se você voltar ao primeiro amor. E você só volta ao primeiro amor se você verdadeiramente te arrependeres. Te arrependeres. Então, aqui está falando que nós podemos, essa carta é uma advertência para a igreja, que no momento eu posso ser um cristão fervoroso a ponto de dar a minha vida pelo Evangelho. Eu posso ser um cristão a ponto de entregar o meu corpo a ser queimado em prol do Evangelho. Eu posso ser um cristão disposto a ir pregar lá no Iraque e ser decapitado pelo Estado Islâmico. Eu posso. E tem muita gente que tem coragem de fazer isso, mas quando está no primeiro amor. Mas depois, se não vigiar, ele não quer ir nem na esquina para falar de Jesus. Então, queridos, a pergunta é: o que fazer? Quando você já não é mais aquela pessoa fervorosa de antes? O que fazer quando não há mais aquela alegria do dia em que você aceitou Jesus como seu Salvador? O que fazer quando você não sente mais aquela presença de Deus? O que fazer quando você prioriza outras coisas e não é mais que não seja Jesus? Então, de repente, mudou as suas convicções, você perdeu a sua fé, já não é mais aquela pessoa de oração, já não é mais aquela pessoa que conserva, que cultiva a presença de Deus na sua vida, não é mais aquela pessoa fervorosa com Deus, não é aquela pessoa que dá a vida por Deus. O que fazer? De que precisa essas pessoas? O que essa igreja precisava para voltar para ser uma igreja que agradasse Jesus? Ela tinha que adotar um novo começo. E eu te pergunto, meu irmão, de repente você é uma pessoa aqui que está precisando de um novo começo. De repente você é aquela pessoa que começou com o gás todo na igreja e esse gás foi acabando. O pecado te distanciou de Deus, as coisas do mundo te distanciou de Deus, e você agora precisa de um novo começo. O Senhor fala assim, olha, Ele fala assim para aquela igreja: lembra-te, pois, de onde caíste. O novo começo está aí. É você lembrar de onde você caiu e voltar a praticar as primeiras obras. Quando foi que eu me esfriei com Deus? Em que momento da minha vida eu me esfriei com Deus? Em que momento da minha vida eu deixei de ser espiritual? Eu esfriei com Deus no dia que eu saí com os colegas, fui para a roda de pagode e ali eu gostei muito melhor do que louvor na igreja. Eu esfriei com Deus no dia que eu olhei a minha secretária. Ela é muito mais bonita do que a minha esposa e passei a ter um caso com ela.
Eu esfriei com Deus, porque um dia eu tinha um cargo de responsabilidade, eu cuidava das finanças do meu patrão, e aí eu vi que o dinheiro era muito fácil, e comecei a enganar o meu patrão. Eu esfriei com Deus, porque eu passei a admirar as coisas lá fora. Eu esfriei com Deus, porque um dia eu experimentei uma certa droga, um certo vício, adquiri um certo vício. E aí, é nesse momento que Deus quer que você vai. Ele quer que você lembre de onde você caiu. Ele quer que você lembre do momento em que você esfriou com Deus. E Ele te faz uma advertência, como Ele faz a todos nós. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E volta às obras que praticavas no princípio. Meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado para não deixar que este primeiro amor se esfrie. Eu estou vendo esse jovem, uma gracinha. Esse moço, ele chega alegre com Jesus, eu vejo Jesus na vida dele. Ele chega, ele me abraça, ele me beija e fala do pastor dele com amor, o pastor Wagner, o líder dele. E está ali, e esse é o primeiro amor. É o primeiro amor onde você vive a inocência da vida cristã, da espiritualidade, onde você, muitas vezes você não consegue enxergar o mal nas pessoas. É o amor da inocência, é o amor do bem-querer, é o amor sacrificial, é o amor da paz. Mas com o tempo você começa a ver maldade em tudo, se você não vigiar. Todos são suspeitos para você. Todos chegam perto de você com uma segunda intenção. E você passa a chegar perto dos outros sempre com uma segunda, sempre querendo levar vantagem. É o caso daqueles que baixam CD na internet, tudo bem, mas queria falar não, mas entendeu? Então, meu irmão, o seu amor vai esfriando. E o Senhor fala assim: olha, eu te dou um conselho. Quer mudar? Arrependa-te e volte às primeiras obras. Igreja de Jesus, nós precisamos voltar às primeiras obras. É tempo de recomeçar na nossa vida cristã. É tempo de buscar os primórdios da nossa fé. É tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. As nações estão esperando, elas estão à espera pelo nosso arrependimento. O Brasil espera uma posição do povo evangélico. Espiritualmente, as almas estão clamando, mas a igreja está adormecida pelo pecado e pelo materialismo. Está embebecida com o mundo. E a cada dia que passa, mais secularizada ela se torna. E perdendo assim a sua condição de mente renovada. O Senhor, Ele quer uma geração disposta a ter um novo começo. Uma geração que diz não ao pecado. Uma geração que não se conforma com este mundo. Uma geração que busca o Senhor. Esses dias eu estava conjecturando com os discípulos sobre os caçadores de Deus. E existem dois tipos de pessoas que vêm à igreja: os caçadores de Deus e os caçadores de sinais. Os caçadores de sinais, eles vão para ouvir aquilo que eles querem receber. Eles estão sempre atrás das bênçãos de Deus. Eles sempre estão atrás dos milagres de Deus. É um público que, quando a igreja oferece isso para eles, a igreja não cabe de tanta gente. Agora, os caçadores de Deus é diferente. Sabe qual é a diferença? A diferença é que os caçadores de Deus estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, mas sua igreja tem boné, o povo usa brinco, o povo tem uns que tem um buraco desse tamanho na orelha. Eu falo: eu não estou preocupado com isso, não. Ele é crente, ele é sincero? É.
Então pronto, você vai condenar ele? Hein? Mas ele está orando, está jejuando, está dando testemunho de Jesus. Tinha um aqui que tinha um cabelo aqui assim, ó. Entendeu? Aí, esse povo vai para o inferno? Quem disse? Quem disse? Se ele está jejuando, se ele está buscando, tem um até ali com o cabelinho ali todo... né? Então assim, irmãos, nós dizer uma coisa, precisamos voltar ao início de tudo. No dia em que aceitamos Jesus e que brotou o primeiro amor, no dia que eu aceitei Jesus, foi o maior dia da minha vida. Quando eu aceitei Jesus, o meu coração transformou-se em uma tocha de fogo. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu nunca mais voltei para o mundo. Sabe por quê? Porque eu descobri que o meu coração era um altar que Deus queria atuar. Entende? Mas tem altar que não existe mais fogo, só existe cinza. E cinza é passado. E tem muita gente que vive uma vida cristã hoje, mas de forma do passado. Uma vida cristã conformada com o passado. Uma pessoa que converteu, mas ainda continua no passado. Aceitou Jesus, mas continua com as mesmas práticas do passado. Jesus fala assim, olha... Se você não arrepender, não mudar de atitude, não voltar ao primeiro amor, não mudar as suas convicções, não mudar a sua mentalidade, não rever os seus conceitos, olha o que ele disse: se não te arrependeres, logo virei contra ti, tirarei o teu candelabro do seu lugar. Sabe o que ele está dizendo? Você deixa de ser minha igreja. Um dia eu estou lembrando numa mensagem que eu falei, que João Batista chegou pregando, né? Aí ele pregou para aquele tanto de fariseu lá, e falou assim, olha, vocês se orgulham de serem chamados filhos de Abraão, mas eu digo para vocês que até dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Então vocês têm um orgulho religioso. Deixe de religiosidade, deixe de orgulho, porque o machado já está posto à raiz. Quem não dá fruto, ó, vai cortar. E tem muita gente que o machadinho está no pezinho dele, ó. Está, ó, pss. Se não mudar de atitude, o machado vai pegar muito. Vai pegar muito pela raiz, vai lá no fundo. E a machadada de Jesus, meu filho, né, faz só uma. E você cai de maduro. Então, queridos, o que é um novo começo? Um novo começo é você voltar às primeiras obras. Aquela igreja perdeu essa característica que a qualificava como igreja verdadeira, igreja do amor. Não adianta, Paulo fala, olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado por causa do evangelho, ainda que eu fizesse dessa minha riqueza para as pessoas, se não tiver amor, nada disso vale. Isso tudo não passa de atividade humana. Não adianta, se não tivermos um novo começo. Você precisa de um novo começo. Talvez você que está frio, não está mais com aquela vontade de ir na igreja, de ler a Bíblia, está desanimado com Deus, quase não lê a palavra, não ora. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, você precisa voltar às primeiras obras, você precisa de um novo começo, você precisa ter uma experiência genuína com Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados, dizer não ao pecado, dizer não ao pecado. Esses dias, ontem à noite, o diabo é muito sujo, né? Aí de repente eu estava deitado assim, me veio uma preocupação. Falei, meu Deus, minha casa, como é que eu vou fazer? Eu tenho que dar início. Aí de repente, vê aquele negócio aí, opa, peraí, esse pensamento não é meu.
não é meu. Na mesma hora a paz reinou no meu coração. Vou te dizer uma coisa: quando vier vontade de você pecar, vier uma vontade, ou você pensar em coisa que não deve, você tem que dizer assim: olha, eu rejeito em nome de Jesus, esse pensamento não me pertence, esse pensamento não é meu. Quando vier pensamento de desânimo, você tem que profetizar dizendo: este pensamento não me pertence. Então, o Senhor fala: filho, volta às primeiras obras. Amém? Aqueles que querem começar de novo, põe-se de pé.